Que Neymar não se ajuda e é um problema grave, principalmente para os Santos que pagam alto salário. E isso todo mundo já sabe. Você já ouviu análises e mais análises sobre esse assunto. Só que eu notei a ausência de algumas informações sobre o Neymar no Santos. E eu achei relevante e importante trazer esses números, trazer alguns. Luan, você vai justificar o Neymar? Não, eu acho que o Neymar tá errado. Eu acho que o Neymar era para estar entregando muito mais ao Santos. Eu só não acho que o Santos está sendo lesado. Eu não parto para esse lugar. Eu não acho que Neymar é um bandido, é um marginal, é uma pessoa terrível por isso, como muitas vezes tentam pintar. Eu acho que está se criando uma narrativa e por um motivo assim bem específico. A gente sabe que a gente está vivendo tempos em que coisas que antigamente eram feitas assim, meio que sem ninguém perceber, hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia as pessoas têm mais informação e logo alguns movimentos que antes passava totalmente despercebido, hoje em dia já chama muita atenção, né? E hoje tem mais meios de comunicação, então o assunto acaba sendo mais debatido. O Neymar, ele volta ao Santos, vindo já de um histórico desde o PSG de muitas contusões e poucas partidas. Ele desfalca o PSG em momentos absurdos, importantes, eu diria cruciais. Vale lembrar aquela imagem que o PSG é eliminado e Neymar está na beira do campo, vestido como um popstar, uma estrela que ele é, aquelas roupas todas folgadas e tal. E a cara dele, quando o time é eliminado, vira um meme, né? Aquela cara de susto. Neymar vai pro Al Hilal, se machuca e passa um ano parado. Luan, é culpa dele? Não é culpa dele. Não é culpa dele. Agora, Neymar volta ao Santos e as ausências dele é tratada com muito mais, com um tom muito mais negativo do que as ausências dele no Al Hilal e as ausências dele no PSG, sendo que as ausências são pelo mesmo motivo. Veja que eu estou trazendo todo um disclaimer para você entender. Ele ficou fora de jogos do Al Hilal e jogos do PSG pelo mesmo motivo, porque ele estava machucado. Não tem como o jogador jogar machucado. Porém, principalmente nesse momento, é muito interessante vazar algumas informações. Eu acompanhei atentamente, quase todo já, o podcast Neymar. E a linguagem, o podcast Neymar, produzido pela UOL, né? Tá disponível em todas as plataformas aí. E a linguagem que é usada é uma linguagem muito intencional. A linguagem, as palavras que são usadas, a trilha que é usada, uma trilha meio pesada, a forma que os acontecimentos são colocados, tudo é para colocar um peso. É colocado até coisas que fogem à responsabilidade de Neymar na conta dele. Como, por exemplo, eles citam que a toda semana chegava uma proposta obscena, olha o termo que foi usado, obscena, na mesa do presidente do Santos, logo quando o Neymar estava no seu auge, 2012, 2013. É culpa dele que chegavam propostas milionárias pelo futebol dele, pelo trabalho dele? E outra, o que é que define que algo é obsceno ou não? O que pode ser muito dinheiro para mim, para uma outra pessoa que vai investir para ter um retorno, pode ser um investimento justo. Então, toda a linha do podcast é feita
para que o Neymar pareça a pior pessoa do mundo. E existe um objetivo por trás disso. Ano que vem é ano de eleições presidenciais. As eleições presidenciais do Brasil casam justamente num período de Copa do Mundo. Que se Neymar não tiver aposentado, provavelmente o Neymar vai ser um cabo eleitoral do candidato da direita. Eu não vou citar que vai ser aquele que foi da última vez, porque ele no momento é inelegível, mas pode ser outro e Neymar já se posicionou ao lado da direita. E a gente sabe que boa parte da imprensa, principalmente a produtora desse podcast em questão, ela é de esquerda. E boa imprensa é de esquerda. Então existe um duplo interesse em fazer esse documentário em um momento em que o Neymar está em baixa, está sendo muito criticado. As pessoas que não o querem bem ou que têm raiva, têm inveja, não gostam da figura, estão dispostas a botar a cara para falar. Porque essas pessoas estavam caladas quando o Neymar ganhava a medalha olímpica, quando ganhou a Copa América, quando foi campeão da Champions, quando foi campeão espanhol, quando foi campeão da Libertadores, quando foi campeão paulista. Essas pessoas estavam caladas, estavam escondidas. Mas agora que ele está machucado, vem de uns 5 a 7 anos vacilante, principalmente os últimos 3 muito abaixo, envolvido em polêmicas. Agora, eu quero mostrar a você que o Neymar não é um problema para o Santos. O Neymar não é um problema para o Santos. O Santos não está em má situação financeira, em má situação na tabela, por causa do Neymar. Inclusive, sem o Neymar, o Santos não se classificaria sequer para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Não se classificaria. E financeiramente, o salário de Neymar, que eu tenho informações da diretoria, de pessoas conectadas com a diretoria, eu tenho informação que realmente ganha 21 milhões de reais por mês. Esse contrato, esse salário de Neymar não é um problema. E eu vou explicar a você. Deixa eu te mostrar alguns números aqui para que você entenda. Ó, quando o Neymar chegou, o Santos ganhou 20 mil sócios em poucos dias, sendo que a categoria Black esgotou rapidamente. Ou seja, essa categoria aqui de R$142 esgotou rapidamente. Vamos imaginar que desses 20 mil sócios que entrou, 5 mil foi para essa categoria Black. Isso significa que o Santos e sócio torcedor, para as pessoas que não são de dentro do futebol, não entendem, o sócio torcedor é uma mensalidade que você paga para ter benefícios dentro do clube. Então, desses 20 mil, vamos botar que um quarto, 5 mil tenha sido do Black, que é R$142. Só aí já entrou a mais por mês no Santos, R$710 mil. Mas vamos observar mais números da chegada de Neymar, tá? As redes sociais do Santos passou de 3 milhões e meio de seguidores para 2 milhões ou para 6 milhões, um crescimento de 2 milhões e meio. Hoje não é muito difícil para você entender a força que uma rede social tem quando se fala em patrocinadores. É difícil mensurar quanto de dinheiro um crescimento de 2,5 milhões de seguidores
numa rede social pode trazer para o clube. Só que temos que observar que temos seguidores no Brasil, com 1 milhão de seguidores, que vive como rico milionário. Entre publis e monetização de rede social, essas pessoas faturam muito dinheiro, com 1 milhão. Neymar agregou 2,5 milhões. E olha, tem pessoas que vão trabalhar uma vida e não vão ter 1 milhão de seguidores. Neymar agregou 2,5 milhões de seguidores em poucos dias. Isso significa muito dinheiro. Você não faz ideia de quanto dinheiro. Aumento nas receitas por patrocínio. Isso aqui é interessante, ó. Tinha um espaço da camisa, ó. Uma propriedade na camisa anteriormente era vendida por 500 mil e foi negociada por 6 milhões após o retorno de Neymar. Aqui a gente está falando de um patrocínio em um espaço da camisa que era 500 mil reais e subiu para 6 milhões de reais. Espera aí, gente. Eu já falei do crescimento. Eu falei do crescimento de sócios, que é mensal, 710 mil reais por mês a mais. Eu falei do crescimento do Instagram, que eu não posso dar um número, mas porque é abstrato. Porém, tem-se a ideia que, pelo menos, pelo Instagram, o Santos deve estar lucrando uns 30 milhões de reais por mês em patrocínios. Luan, que patrocínio? É a propaganda da loja, é o patrocinador de placa do treino, é um vídeo que aparece com a camisa, com o produto, é a chamada para o jogo. Mais 6 milhões de um espaço. A camisa do Santos hoje, ela deve ter uns 12 espaços de patrocinadores. 12. Com certeza, esse espaço que anteriormente era 500 mil, era tipo, deve ser o do Canção, né? Que é o que trabalha com frango. Não é o 7K. O 7K deve estar pagando em 100 milhões ao Santos, 150 milhões ao Santos. Por baixo. Eu estou falando só de receitas que são de inteira responsabilidade do Neymar. Vamos trazer mais uma. Transmissão aberta. Não tem assim, não foram divulgados números, né? No entanto, é comum a presença de jogadores de destaque aumentar o interesse das emissoras. Deixa eu falar uma coisa para você. Desde a volta de Neymar, o jogo com o CRB vai ser o primeiro jogo escondido. E eu tenho certeza que esse jogo vai ser escondido. Escondido que eu digo é assim, os jogos que Neymar jogava, na sua grande maioria, era ou Cazé TV ou Globo TV aberta, no máximo Sport TV. Esse jogo contra o CRB será no Premier. No caso, quando esse vídeo saiu, já vai ter passado o jogo, né? Será no Premier. Então, assim, o jogo, quando passa na TV aberta, os patrocinadores geralmente têm mais visibilidade e têm aditivos no contrato por mais jogos transmitidos em TV aberta. Eu falei até agora de receitas que o Neymar gerou para o Santos. O que assim aponta a no mínimo pagar a conta, mesmo ele não estando jogando. Vale dizer que a camisa do Santos, que seria exibida por 100 minutos em uma emissora, mais uns 100 minutos durante a semana, 100 minutos que equivale a menos de 2 horas, no jogo e nos programas de debate, vamos botar 200 minutos semanais, passou a ser exibida 600, 700 minutos por semana. Porque a cada jogo que o Neymar jogava, ele ia dar entrevista para a TNT, ficava 40 minutos. Depois dava entrevista para a Cazé TV, ficava mais 40 minutos. Depois dava entrevista para a Record,
ficava mais meia hora, depois ia para dar. Você tá entendendo? E essa entrevista repercutia mais, passava mais, era mais pessoas vendo, era mais exposição patrocinador, são mais marcas que chegam, ó. Santos, tem um espacinho para mim aí? É por isso, muitas vezes, que a gente vê a imprensa falar, os blogueiros falarem, os influencers falarem contra o Neymar, mas o Santos não. Quando chegou a mim a informação, eu fui buscar, falei, ó, cara, eu não confio muito no UOL. É isso mesmo, o cara falou, cara, é isso mesmo, só tem um porém. Não tá roubando o clube. O clube não tá sendo delapidado para pagar isso ao Neymar. Pode ficar certo disso, tenha certeza disso. O cara foi categórico comigo, ele repetiu 2, 3 vezes. O clube não tá sendo roubado, cara. Pode ficar tranquilo, tranquiliza toda a torcida do Santos. O clube não tá sendo roubado. Você sabe quando é que o clube do Santos é roubado? Eu vou mostrar para você aqui, ó. 2 jogadores que roubaram o Santos. Patrick, você lembra dele? Lembra? Que jogou no Santos, no Atlético Mineiro, no São Paulo. Pois é. Patrick veio para o Santos no ano de 2024 com 31 anos. Um jogador nota 5,5, que foi 5,5 no Inter, foi 4,5 no Galo, passou pelo São Paulo, jogou muito pouco. E o Santos foi lá e pagou $1 milhão para contratar Patrick. 5 milhões, 5,1 milhões de reais para pagar em 12 vezes a partir de 2025. E pagava a bagatela de R$350 mil de salário para Patrick jogar na Vila Belmiro. Antes de eu ler os outros números, é preciso falar que Patrick, além de não jogar pelo Santos, ele não trouxe nenhum sócio, nenhuma visibilidade, nenhum patrocinador, ninguém comprou o ingresso e foi para o estádio ver Patrick. Ninguém. Absolutamente ninguém. Vamos lá. Vamos ver os números do fenômeno Patrick. 11 jogos. 10 na Série B. O Santos estava jogando a Série B em 2024 e Patrick não conseguia entrar em campo. Série B, galera. Série B. E jogou um jogo no Campeonato Paulista. 0 gols e 1 assistência. Quer dizer, o estádio do Santos passou a ser lotado para ver Neymar. Tanto na Vila Belmiro quanto no interior. Neymar fez gol de falta, deu assistência, Neymar fez gol olímpico, as transmissões bombando, 5, 6 milhões de pessoas assistindo, e as pessoas, eu não vejo absolutamente ninguém falando do prejuízo que Patrick deu ao Santos. Eu não vejo ninguém fazendo um podcast sobre Patrick para falar de um cara que custou $1 milhão ao Santos e jogou 11 partidas em 2 anos. Para falar de um cara que fez 0 gols e deu 1 assistência. Um cara que boa parte do tempo ficou acima do peso. Mas eu vou trazer informação de um outro atleta que é pior ainda do que Patrick. Alfredo Morelos. Talvez você que não é muito atento, não observou, mas Alfredo Morelos, deixa eu botar aqui a tela fechou aqui. Alfredo Morelos está jogando, patrocinado pelo Santos, Alfredo Morelos está jogando a Libertadores da América. Ele está no Atlético Nacional da Colômbia e lá ele é reserva. Alfredo Morelos veio para o Santos passe livre, ó, sem custos. Aí você imagina, nossa, como é que pode? Como é que Luan vai reclamar de um cara desse? Pois bem,
Ele estava no ano que o Santos foi rebaixado, ganhando uma bacatela de R$950 mil por mês. Aí o Santos caiu, ele reduziu em primeiro momento para R$450 mil, micharia. Porque em 2025 o salário subiria para repor, porque o torcedor tem essa mania de achar que quando o salário o jogador aceita reduzir salário, ele está perdendo dinheiro. Não, ele aceitou receber depois. Ele não abriu mão do salário, ele aceitou receber no futuro. E agora, em 2025, o salário de Morelos é R$1.350 mil por mês. E o Santos paga metade ou mais da metade desse salário para ele jogar no Atlético Nacional da Colômbia. Porque no Santos, o treinador da época, que se eu não me engano, Caixinha, disse que ele não tinha condição de jogar no Santos. Mas, enquanto ele esteve no Santos em 3 anos, ele jogou 20 jogos, 4 gols, 2 pelo Campeonato Paulista e 2 pela Série B e 1 assistência. E esse contrato ainda conta com um bônus, hein? Porque craque você só traz com um contrato bem amarrado. O contrato conta com um bônus de R$10 mil a cada gol marcado. Aí eu pergunto a você, torcedor santista, você viu alguma capa criticando, divulgando um salário de R$1.350 mil para um jogador que faz... quantos gols foram? Foram 20 jogos em 3 anos e 4 gols. Um jogador que em 3 anos o Santos fez quase 210 partidas, contando uma média de 70 jogos por temporada. O cara jogou 20. E você viu alguma manchete criticando esse cara? Você viu algum podcast, Morelos, o fracasso da Vila? Você viu isso? Pois é. Não se engane. Há muitos interesses em diminuir, em menosprezar, em sujar a imagem de Neymar. Eu não estou aqui para passar pano, nem para dizer que ele está certo no que ele está fazendo. Eu estou aqui para lhe dizer que o problema do Santos não é Neymar. E que Neymar não está roubando o Santos. É muito antes, pelo contrário. Agora, é claro e óbvio que é do interesse público que algumas figuras diminuam de tamanho nesse período. Isso não é uma coisa que vai parar com o Neymar, tá? Pode esperar que outras figuras serão atingidas. Eu posso dar alguns nomes aqui que você vai ver, nomes famosos na internet. Pablo Marçal. Pablo Marçal já sofreu uma. Cariani também sofreu. O cara foi até preso, chamado de traficante. O prefeito Manga, lá do Sorocaba. Gustavo Lima, a polícia já bateu lá na casa dele também. Isso vai acontecer muito. Aguarde, depois você volta aqui para comentar. Se esse vídeo fez sentido para você, então aí você deixa seu like. E se você não for inscrito ainda, você se inscreve. Porque aqui você não vai ser manipulado. Você vai ter informação e transparência. Sempre. Enquanto eu respirar e esse canal existir, aqui será transparência e informação. Quem a gente contratar para trabalhar com a gente, transparência e informação. Fica